nossa sala aqui, ela vai precisar ser utilizada logo em seguida, tá? Então, o nosso limite aqui é 15 horas. Então, nós vamos tentar ser bem expedito, conversar e tentar encaminhar. Companhias docas presentes aqui, CDRJ e Coderna, e Codesp. Codesa. Tem 3 empresas só, mas enquanto as outras vão chegando, nós vamos adiantando para não perder tempo, tá? Então é o seguinte. Vamos começar pela menos problemática, né? CDRJ. Bom, já que ele se voluntariou, Hélio, deixa ele falar. Pode falar. Ele pediu a palavra. Ele pediu a palavra. É a menos problemática. É a menos. Não, agora você pediu, vai falar. Você tem 3 alternativas aqui. CDRJ, Codesp e Codesa. São as 3 que estão na mesa. Então você falou, ajoelhou, meu amigo, reza. Vamos lá. Deixa eu só fazer uma abertura agora, brincadeiras à parte, é o seguinte. O DEST está apertando e apertou e já não tem mais para onde a gente segurar, tá? Porque a prorrogação seria 2 vezes e nós entramos numa terceira que já não está mais dentro da tolerância deles. Mas nós bancamos e temos, então, que chegar a bom termo. E eu, em nome de todos nós, disse o seguinte, que num prazo de aproximadamente 15 dias, nós estaríamos fechando os acordos para ser apresentado à SEST. Então é o seguinte, eu pediria para que cada um falasse do que evoluiu da reunião passada para agora com os seus interlocutores, porque o que ficou combinado aqui, como fez, foi iríamos para casa, cada um ia conversar com o seu e trazer hoje uma proposta de decisão para o possível acerto e assinatura desse acordo. Então, como o Rio de Janeiro foi o espertinho ali que avançou, então ele começa dizendo, então qual é a ideia? O sindicato fala o que fez, a empresa responde, e a gente tenta consensar por empresa para começar a fechar esse balão, ok? Então, Rio de Janeiro, vamos lá. Boa tarde. O Rio de Janeiro, no fundo, é menos problemática, sim, porque nós já fizemos nós aceitamos uma proposta feita pela empresa, pelo presidente Tarcísio e sua diretoria executiva. Nós cedemos algumas coisas que eram alguns direitos, algumas conquistas de mais de 10 anos, e ficou apenas ele botar o índice do reajuste. E, então, acho que... Cadê para assinar, Hélio? Traz aí. Puxa o microfone, Hélio. Boa tarde a todos. Como o Sérgio falou, a gente já vem numa sequência de reuniões, já devemos ter feito umas 10 reuniões para acertar o ACT, e a única coisa que faltou aí, Sérgio, que você comentou lá comigo e com o Tarcísio, é que os empregados não vão abrir mão, né, do que vocês chamam de direitos adquiridos, né, que é exatamente o que o SEST colocou, que ele também não abre mão de cortar. Então, pela diretoria da CDRJ, presidente Alex, o SEST batendo o martelo nessas questões de 50% das férias virar 1/3, acabar com algumas condicionantes de horas extras, né? O famoso Vale Peru, né? Então, só vai ficar faltando o índice mesmo. O índice vai ser conversado, acredito que eu, na próxima segunda-feira, que é o dia do nosso CONSAD. O nosso CONSAD, principalmente através do representante do Ministério do Planejamento e da Secretaria de Portos, sinalizou
que a Companhia Docas do Rio de Janeiro, o índice a ser dado, apesar do SEST ter apresentado aquele número, chegou e falou, é 0, CDRJ tem que trabalhar com 0. E 0 há de se convir que é cortar completamente a margem de negociação da diretoria da CDRJ, não é nem do sindicato. A diretoria da CDRJ fica completamente desarmada para qualquer coisa. Agora, é um ACT que já foi acertado, 17 0, não é isso, Sérgio? E o índice que a gente ficou de apresentar, num primeiro momento, eu pedi para a minha área de recursos humanos, que é o Luiz Kremer, trabalhar com alguns cenários e mostrar a curva para ser apresentada lá ao CONSAD, né, o comprometimento desse aumento com a nossa receita e as despesas, né? Eu acho que Kremer está trabalhando nisso aí, vai se chegar a um número. Agora, não sei se esse número, Sérgio, vai ser abençoado pelo Conselho de Administração. Presidente, permite, inclusive, eu costumo dizer que o acordado é o acordado, que o fio de bigode é o fio de bigode, a gente faz o trato. Se alguém combinar alguma coisa comigo, eu vou cumpri-lo. Nós fomos à Assembleia levar essa proposta com um grande desgaste, porque é a primeira vez na história do nosso sindicato, da minha gestão, que já estou lá há 12 anos, que a gente foi dizendo, olha, reajuste 0 para esse primeiro mês. Olha, isso aqui nós vamos discutir. Haverá discussões para isso, são alguns gargalos, vamos dizer assim, alguns problemas, aspas, que existem nessa negócio de plano de saúde, etc. e tal. Foi um desgaste muito grande. Então, eu não tenho dúvida que eu não tenho mais margem para tirar mais. Quando eu falei brincando, mas falando a verdade, que nós estamos fácil, porque nós já fizemos nosso dever de casa. Nós abrimos mão de uma série de conquistas, algumas. E digo mais, presidente da BEP e meu presidente de exercício, e demais companheiros e companheiras, a gente tem um acordo em que está claro que eles perderam todos os prazos. No nosso acordo passado, que é esse acordo que foi assinado nacionalmente, a CDRJ, por uma questão política, que foram 7, quantos presidentes? 7 presidentes no período de 2 anos. Então, quando o Tarcísio chegou... Você não pode reclamar de presidente, está sobrando. Tem muito, lá, mas tem o nosso presidente eterno, que sempre está na hora do pipi, não é com ele mesmo, mas nem que seja em exercício. Ele é um marmitão de plantão, né? Ele é marmitão. Tá vendo, Hélio? Cobra nas tuas costas. Então, de qualquer forma, nós poderíamos bater pé firme, porque nós fizemos a proposta no tempo porque o nosso acordo diz o seguinte, em até 60 dias, você tem que dizer que quer negociar o novo acordo. 60 dias de terminar. E até 30 dias antes do término, apresentar uma proposta. Nós assim fizemos. Docas não respondeu. Uhum. E quando o presidente Tarcísio chegou, ele chegou ele perdeu o prazo. Já estava fora. Já estava fora. Nós poderíamos manter essa questão. E digo mais, presidente, lá não só na diretoria, mas também muitos companheiros acham que a gente tem que ir para o dissídio. É um desgaste, realmente é um desgaste o dissídio, mas nós estamos com muita esperança de que o governo honre o que o próprio governo ofereceu para a gente. Essa que é a questão, porque o Hélio não é porque é meu amigo, ele é governo e eu sou outro lado. Ele está como governo, representante do governo. Mas isso não significa inimizade e nem distrato. É um respeito e uma camaradagem para tentar buscar solução. Eu costumo dizer que eu respeito e entendo cada um na sua parte. Não é às vezes até, porque quando eu tenho o meu sangue ítalo-baiano, eu às vezes fico meio nervoso. Mas é no momento da emoção, naquele momento, não é nada pessoal. É o italiano.
Bom, então é o seguinte, eu vou tentar aqui hoje ser o mediador dessas negociações. Pelo que vocês estão falando, depende de um aval do CONSAD. Esse aval saindo do CONSAD volta para vocês acertando isso, vai para o SEST e, em tese, a CDRJ vai argumentar com o SEST aqueles pontos que são de interesse da companhia e que respeitam esse acordo firmado entre as partes, correto? Isso. E aí, nesse ponto, nós podemos... O que está acontecendo? O SEST, muito sabiamente, está fazendo o seguinte, está chamando cada uma das DOC e dando cascudo. Vocês não sabiam, mas eu fui convocado para o dia 6, às 3 horas da tarde, para prestar conta. E eu vou apanhar mais porque estou liderando todo mundo. Só isso. Aí, como eu sou mal criado e assim, a vida para eles, que quem faz a minha agenda sou eu. Aí eles remarcaram para o dia 8. Legal? Então eu já comecei dizendo que eu sou mal criado. Eu não sou funcionário deles e não atendo a agenda deles. Se eles querem uma agenda como presidente do Porto e, consequência, presidente da BEP, tem que combinar com os russos se eu tenho agenda. E se eu posso sair de Santos e vir para cá para estar 3 horas da tarde aqui. Então, tirar desse mal-estar inicial, eles remarcaram para o dia 8, 3 horas da tarde. Ok, agora está dentro da minha agenda, eu venho. Tá? Mas eu já sei o tamanho do porrete que eles têm. Eu vou trazer todo o meu staff com todas as minhas armas para discutir com eles. Se eles estão achando que vão pegar o neófito, eles estão muito enganados. Mas tudo bem, faz parte do jogo. E eu sei que o preço disso é por conta dessa nossa reunião aqui, tá? Eu estou apanhando em dobro porque eu estou sendo o mau exemplo para as outras companhias docas. Eu digo que é o contrário. Eu acho que nós estamos fazendo um trabalho de aproximação, de rever um novo tempo em que as companhias docas têm sim que ser respeitadas, têm que ser ouvidas e negociar. E essa negociação parte do pressuposto que as partes têm que ceder, senão não tem negócio. Lembra que eu brinquei na última reunião. É negócio para Salim e Jacó. Tem que ter negócio. Né? Se não ceder, não tem negócio. Como eu sou assessorado pelo Hélio, está tudo certo. Tá? Então, senhores, Rio de Janeiro fica nesse estágio. Se o Rio de Janeiro entender que, em sendo chamado para o SEST, precisar do apoio da BEP, estaremos de pé e a ordem para estar ladeado dando apoio. Presidente, só uma dúvida aqui. Aqueles 2% seriam, não pode ser aplicado desde já? Calma, que eu já apanhei muito por causa desses 2%. Eu vou chegar lá no final da reunião. Calma, esses 2% estão me matando. Você se lembra de uma reunião? Vocês se lembram de uma reunião que o doutor Alex chegou e falou, não, porque eu dou 2%, tal, não sei o que. Já tiveram outras reuniões que ele chegou e falou assim, Hélio, vem cá, Hélio, senta aqui. Você não tem ideia como eu apanhei por causa dos 2%. Mas você como ele é seu presidente, e você tem que ser solidário ao presidente, e toda vez que eu apanho, a Nilde apanha junto. Eu proponho que você entre na porrada também. Presidente Alex, a única coisa que eu ia pedir aqui pro plenário é que Luiz Antônio Kremer é o superintendente de recursos humanos, ele vem trabalhando, né? Perguntar, Kremer quer falar alguma coisa? Não tem nada a acrescentar, não. Está tudo ok. Estou só finalizando as contas para apresentar você e para levar ao CONSAD. Bom, então ficamos assim. Esses 2%, Sérgio, eu botei uma cunha e agora eu vou ter que tirar a cunha porque não dá para botar mais, tá? Foi um acordo. E eu cumpri o acordo. Estou pagando o preço disso, mas tudo bem. Tá? Então é o seguinte, lembra que na última reunião eu falei, cada um leva para casa o seu dever de casa e vê o que é possível fazer em torno desses 2% como um número referência. A Codesp foi arrojada, teve coragem, fez, está apanhando, está bancando, mas tudo bem. Agora eu não volto atrás. Mas cada um sabe onde que o sapato aperta. Tá? E o próprio Montenegro aqui falou, cada situação de cada companhia doca tem a sua peculiaridade. Ele estava com déficit, não podia, não sei o quê.
momentaneamente, na nossa situação, a Codesp está num momento que pode ter esse arrojo e essa coragem de fazer. Nem todos estão podendo fazer. Mas tem alguém da Bahia aí, tinha um advogado que ia chegar da Bahia. Não, mas da empresa. O representante da Bahia já falou de índice, tá? No finalzinho eu vou falar. O último item da reunião hoje é Bahia, porque eles chegaram a um número. Esse número talvez possa ser o número que balize para todos nós. Não sei, vamos dar continuidade. Então, Rio de Janeiro, fica combinado isso. O segundo da nossa lista aqui, dos menos problemáticos, você já olhou para mim, pode, né? É você mesmo, meu amigo. É Codesa. Não, mas não é você, não. Eu quero o nosso sindicato aqui, qual é o avanço que vocês me trazem do Espírito Santo. Porque eu já tive um approach com ele ali na antessala para a gente conversar. Pois é, mas diferente do que você está propondo, eu proponho que a Codesa faça a exposição, porque eu não sei o que vocês conversaram nas reuniões que vocês tiveram. E aí eu posso dizer em que a gente entende que avançou e o que não avançou. A Codesa trouxe para nós e vou fazer as honras da casa, de todas elas, foi a que me trouxe aqui um documento que foi encaminhado ao sindicato, ao presidente José Maria de Oliveira Castro. Conhece? Já ouviu falar? Está com a cópia do Sindiguapó. Que são 3 sindicatos, está com a cópia do Sindiguapó. Então é o seguinte, tem aqui uma proposta que a Coderne faz, assinada pelo Montenegro, encaminhando alguns tópicos aqui para serem discutidos. Então eu queria ouvir agora das partes até onde isso avançou e o que nós podemos contribuir para isso evoluir. O primeiro dele é o mais problemático na minha visão, que é o plano de saúde. Então, boa tarde a todos, né? Na semana passada, especificamente dia 23, fizemos uma reunião com a presença dos diretores da empresa, né? E durante essa reunião foi debatido várias questões com relação ao acordo coletivo da Codesa, lembrando que o acordo coletivo da Codesa ele já está assinado, né? Faltando apenas a questão das cláusulas econômicas, que elas ainda não foram acertadas. É o único ponto que ainda não foi acordado. No entanto, obviamente a diretoria, ela avaliando a questão, justamente a particularidade da Codesa na questão do resultado do ano passado, que não foi o desejado e a empresa acabou entrando num prejuízo relativamente alto, né? Ela fez uma proposta, ela apresentou uma proposta ao sindicato e a proposta basicamente é o seguinte, olha, para eu poder dar o reajuste, eu tenho que ter alguma contrapartida que dê uma redução proporcional. E foi pensado uma proposta de maneira que ela tente, pelo menos assim, minimizar o mais possível a questão para que os empregados não percam benefícios. A proposta foi pensada nesse sentido. Então, assim, qual é a proposta que a empresa pensou? Que ela apresentou e isso ela transformou em números. Quer dizer, se apresentar essas propostas, ela chegou a um número de quanto que ela poderia estar ofertando de reajuste. A primeira foi a contratação de operadora de saúde para a gestão do plano. Para quem não sabe, a Codesa, hoje, ela não tem uma operadora de saúde contratada, ela não licita. Ela mesma tem um plano de autogestão em saúde, né? E, por algumas questões do modelo de custeio do plano, isso acaba gerando, ao longo do ano, algumas perdas para a empresa, sobretudo na questão de utilização desse plano, que que hoje, inclusive, já se encontra mais ou menos em quase 10 milhões de prejuízo mesmo acumulado, né, que a empresa não conseguiu recuperar. E ela entende que, como a taxa de crescimento desse aumento no custo do plano tem sido em torno de 18% a 30% ao ano, a mudança do plano para a autogestão, que não caracteriza uma perda de benefícios para os empregados, tendo em vista que tem um rol de benefícios da ANS. Ela entende, a diretoria, que os empregados vão continuar tendo um plano de saúde, no entanto, há uma mudança no modelo de gerenciamento do plano, que passa a ser uma empresa especializada na gestão do plano. Essa é a primeira proposta que a empresa colocou. Isso ela trouxe números que, relativo ao ACT 17 e 19, considerando os 2 anos logo, só esse item já daria 3% de possibilidade para ela poder estar dando em reajuste. A segunda cláusula foi o direito de compra das licenças remuneradas, que basicamente, sobretudo os empregados trabalham em regime de escala.
porque algumas docas também têm essa cláusula no acordo. Todo empregado que ele não tem nenhum tipo de sanção disciplinar e tal ao longo do ano, ele ganha 5 licenças folgas remuneradas. Para o quadro administrativo funciona bem, mas para os empregados que têm escala, isso tem acabado impactando na questão de horas extras, porque a partir do momento que a pessoa sai de licença, alguém acaba substituindo, aí entra a questão do quadro de empregados, principalmente nas áreas da guarda portuária e um pouco na área de programação. Isso acaba gerando um impacto financeiro. E a empresa ofertou que, se ela tiver a opção de comprar, ela não quer que o empregado abra mão. Ela simplesmente diz o seguinte: olha, eu te dou, evidentemente, assim, você continua tendo os seus benefícios, a gente não retira isso, mas a empresa quer ter o direito de comprar isso, porque ela entende que financeiramente é mais viável para ela. O empregado ele receberia em pecúnio esse valor. Isso a gente calculou que daria em torno de 0,5%. Paralelamente, foi questão da retirada da 13º ticket, que é acho que só nós e a Codesp tem a 13ª parcela do ticket. Né? O Ministério do Planejamento quer que simplesmente retire a cláusula. No entanto, a diretoria está avaliando a possibilidade de que retire-se a cláusula, a 13ª cláusula, mas que esse valor financeiro ele seja somado às demais cláusulas, as demais parcelas, ao invés de ser 13 parcelas, seria 12, mas somado o valor, porque a portaria 27 ela estabelece o seguinte, que eu não posso ter aumento. Né? Então, assim, do ponto de vista do exercício anual, eu não vou estar tendo aumento no ticket, eu simplesmente estou diluindo em 12 parcelas, retirando do acordo, que é o que eles querem, que retira a cláusula do acordo. Então, financeiramente, do ponto de vista de apresentação disso para o Ministério, do ponto de vista técnico, eu não estou tendo aumento, e aí eu não estou deixando o empregado perder financeiramente esse valor do ticket. Mas é uma imposição condicionante que o próprio Ministério colocou. E a última cláusula que a diretoria propôs, que, na verdade, o Ministério do Planejamento ele impôs, a gente recebeu documentos, vários que receberam, de que algumas cláusulas fossem adequadas ao que está previsto na CLT. E hoje a Codesa paga o adicional noturno de 50%, e ela está propondo para cair para 20%, né? E isso poderia possibilitar mais 1% de aumento. Na prática, se todas as ações forem feitas, a empresa ela ofertou que, se fizermos todas as ações ao mesmo tempo, evidentemente, isso vai gerar um impacto de um reajuste de 4,5%. Ou seja, ela calculou eu fazendo essas ações e o quanto que isso representa em redução, porque ela entendeu a questão do ponto de vista financeiro dela, do resultado operacional dela, e o quanto que isso impactaria do ponto de vista para poder conceder o reajuste para os empregados. Né? Lembrando que, da mesma forma que as outras empresas, as orientações que nós recebemos é que a diretoria, se os sindicatos concordassem com a proposta, isso vai ser aprovado em Direx, aprovado no Conselho de Administração e submetido ao Ministério. E lembrando que os sindicatos também, o Hernani deve comentar daqui a pouco, que eles ainda não apresentaram a contraproposta, que ficou ajustado de eles apresentarem uma reunião próxima, justamente uma proposta com base uma contraproposta da proposta que a Codesa apresentou. Né? Basicamente é isso que a empresa ela apresentou, né, junto à reunião com os sindicatos. Ok. Alguém quer comentar? Na reunião do dia 23, a Codesa não tinha uma proposta e, em razão disso, foram feitos alguns debates em torno, novamente, do plano de assistência, né, que é o plano de saúde, e como estávamos caminhando para ter um desencontro entre as representações que estavam na mesa, eu sugeri que suspendesse a reunião e que a Codesa fizesse uma proposta objetiva. Isso aconteceu e nós tivemos uma reunião já na semana passada, né? E, mais uma vez, nós fomos surpreendidos com uma atitude de uma representação com uma proposta sem ter discutido no conjunto e sem criar nenhuma alternativa, já que a gente havia convidado para a gente fazer uma proposta unitária. Em razão disso, nós também, mais uma vez, suspendemos a reunião e o ponto frágil é justamente a questão do plano de saúde no que diz ao suporte, porque nós temos apresentado
inúmeras vezes propostas, estamos há muito tempo preocupados com isso, sem que, eu não estou falando de direções, vou falar empresa, aí se dilui nas direções e caiba quem couber, desse resposta por interesses momentâneos daquela representação diretiva, e não houve resposta. Agora, a gente receber uma contraproposta, ou melhor, em dezembro do ano passado, quando nós assinamos o acordo, debaixo de um movimento de greve, a Codesa, logo depois, um pouco antes, entra com pedido de licitação, faz a licitação do plano, e nós, já há quase 6 anos, discutindo, com várias propostas colocadas por nós, e até pelo próprio quadro da Codesa, técnico, e apresenta unilateralmente um processo de licitação. Os sindicatos, então, entram na justiça e suspendem o processo licitatório, já que tínhamos elementos para que isso ocorresse. Estou em reunião, te ligo daqui a pouquinho. E, sendo assim, nós buscamos uma alternativa de ainda diluir essa conversa com os demais companheiros representantes lá. E é um ponto muito sensível, como eu já te expus na última reunião que nós tivemos, um bate-papo ali rápido. O suporte tem preocupação tanto com a qualidade do plano de saúde, que atende lá o nosso quadro ativo e os nossos aposentados, quanto a dívida histórica desse plano de saúde ao longo do tempo. E, do jeito que está, daqui a pouco nós vamos ter que ser uma administração de plano de saúde e o Porto ficar lá olhando para a gente. Não pensaram no modelo no passado, agora nós estamos com esse problema hoje. Mas não dá para a gente simplesmente aceitar um processo de licitação sem buscar a alternativa de controle, porque nós moramos no Brasil. E as licitações ocorrem pelo menor preço, e não pela qualidade, quando é para nós, trabalhadores. E a gente sabe disso e resiste isso. A outra questão é quando fala de alteração para adequação conforme a CLT. Se não me engano, o ministro do SEST, do Planejamento, e os assessores do SEST são aqueles que assumiram o governo. E esse governo fez a reforma trabalhista. E disse que o negociado se sobrepõe ao legislado. Então, para mim, ele está querendo usar a nós para ensinar os empresários que propuseram essa porcaria para ele, de 5 anos atrasando em 100, porque não vão chegar lá na escravidão de novo, só que agora sem raça, né, sem cor. E aí, está querendo arrancar aquilo que nós conquistamos com muita luta ao longo do tempo. Então, essa proposta, que busca adequação à CLT, rasgou a CLT, mudou, como é que ele quer me adequar àquilo que ele mudou? Nós estamos na proposta dele, que é mais interessante, o negociado sobre o legislado. Essa, para nós, é mais interessante. Então, isso aqui, para nós, foi negociado, tanto que está no acordo coletivo. E o nosso acordo está assinado. Com relação ao encaminhamento que nós podemos dar, eu marquei com o pessoal para a gente conversar, e deixei claro na última reunião, até porque tem problemas aqui, que foi criado pela diretoria da Codesa, a anterior e a atual, e que não nos afeta. Tem coisa que eles colocam aqui que não afeta ao suporte, ao sindicato que representa a administração e a operação. Então, nós não vamos ficar pagando essa conta e os outros depois chegar lá e querer apresentar a proposta em cima da hora, pegando carona naquilo que a gente luta. Você sabe o que eu estou falando. Então, estou com vocês. Então, nós vamos discutir e vamos chegar a um termo. E acredito que é um bom termo. O que eu vejo que a Codesa evoluiu? Eu tiro de vocês o que vocês mais prezam e dou 4,5%. Então, para nós, isso aqui está trocando 6 por meia dúzia.
Nós não estamos tendo um realinhamento salarial. Nós estamos primeiro perdendo para depois obter algo que não vai nos garantir, porque já temos proposta, inclusive antiga, de contribuir com o plano de saúde, de não deixar esse modelo de gestão que está aí, porque para os aposentados, por exemplo, é um empréstimo bancário. E que para muitos é impagável quando é utilizado, e dependendo do serviço, é tenso. No entanto, acho que, se não avançarmos, nós vamos ter que partir para o cumprimento do acordo, fazer os nossos movimentos, infelizmente, porque o nosso acordo está assinado. Não acho que nós devemos ter essa sangria desatada de tirar, impor, como tentar impor, ou estabelecer uma mudança de qualquer forma do plano de saúde. Eu acho que isso deve ser discutido e feito paulatinamente, né? E, a princípio, é isso. Penso que nós estamos chegando a, sim, registrar mais uma vez que o prejuízo da Codesa é contábil. E se me falar que tem 2,5 milhões de hora extra, isso é problema da gestão, porque se você tem trabalhador e não concursado para chamar e não emprega, ajusta com alguém e mantém lá, coloca hora extra, não é problema nosso. Para nós isso é um problema da gestão, que optou por aquele modelo que é contra ao que a gente pensa ideologicamente como trabalhadores. Nós estamos com 300 milhões de desempregados, né? Então, e a Codesa podia diminuir pelo menos uns 30 aí, lá na guarda portuária, chamando lá. Já ia contribuir com o governo, né? Diminuía pelo menos 30 desempregados. Eu vejo que há possibilidade, sim, da gente avançar. Naquele dia eu coloquei aqui que a gente... É simples assim, gente. Nós somos humanos. E tem gente de todo jeito, para todo gosto. Hoje a gestão é uma, amanhã eu não sei qual é. E aí nós, enquanto trabalhadores, estamos negociando algo que nós temos hoje uma garantia. Eu vou deixar o cara lá ficar livre para fazer a licitação do jeito que ele quiser. O exemplo que o presidente a vez passada deu, e que o nosso companheiro Fabrício aqui sabe muito bem, nós falamos que não ia dar certo aquele modelo de contratação do ticket de alimentação. Foi feito, foi um desastre. Foi um desastre. Ah, mas nós resolvemos, ajustamos, mas deu trabalho para nós e deu problema para a empresa. Imagine isso na saúde. Essa é a minha preocupação. Eu assistia hoje uma matéria que a senhora morreu lá porque não foi atendida. Lógico, né, no público, não foi atendida. E se nós estamos com uma situação dessa na saúde? Então não dá para a gente tratar uma coisa dessa desse jeito. Eu penso que dá para a gente resolver o problema do plano de saúde sem precisar colocar isso no acordo, porque a gente já vem discutindo isso há muito tempo. E sugerindo, inclusive, saindo. A proposta, então, seria retirar esse item do plano de saúde do ACT e discutir isso separadamente para um encaminhamento para uma contratação terceirizada. Seria isso? Se os outros não resolverem, nós de suporte vamos resolver. E aí isso é com vocês. Nós vamos resolver. Até porque, ao longo desse tempo, nós estamos propondo, buscando alternativas para isso. Então, você acha que tem espaço para a gente negociar isso? Porque, repara bem, a única companhia docas que tem esse modelo de autogestão é a Companhia Docas do Espírito Santo, a Codesa. Ela está totalmente fora do contexto porque o objeto dela não é administrar plano de saúde, não é fazer gestão de saúde. Então, ela está fazendo uma coisa fora do contexto. Então, ela tem que, em tese, fazer uma coisa que lhe compete. Ter um plano de saúde que garanta aos seus funcionários atendimento adequado. Isso é a regra para todo mundo, é o que todos nós temos que fazer. Se o modelo de autogestão ele já se exauriu, tem problemas, tem um passado aí que está caminhando para um segundo Portos, e que depois vai ser insolúvel, e a gente vai ter outros problemas, o caminho seria a negociação dos sindicatos para, sobre a supervisão de vocês, fazer uma licitação e uma contratação de um plano de saúde de primeira linha,
que garanta para vocês um atendimento adequado. Hoje, a Codesp tem um plano de saúde que é regional. Tá? Ela não atende a maior parte das necessidades de vários outros funcionários, mas é o que tem e é o que se conseguiu. Mas atende, temos 3 casas de saúde que fazem parte do acordo nosso, além do plano, tem um convênio com a Codesp, então nós temos outras medidas complementares que atendem a nossa preocupação de não deixar o trabalhador desamparado. E os dois, o presidente e o vice-presidente do sindicato, está aqui, o Cirino e o João, pode dizer que a gente tem conseguido dar um bom atendimento. Então, eu acho que é isso que a empresa busca, é dar um bom atendimento ao seu funcionário. Se esse plano de autogestão já se exauriu, tem problemas, está com deficiência financeira, e, na verdade, não é um plano que você paga, mas sim um empréstimo que depois é cobrado, e que o funcionário, depois que sai de um evento de saúde, não tem dinheiro para bancar o que ele gastou. Então, eu acho que a gente tem, no mínimo, que repensar esse modelo. Se isso pode ser levado a cabo, eu na qualidade de presidente da ABEP, solicito que vocês avancem na ideia de buscar uma solução o mais rápido possível. Porque vai ser bom para os dois lados. Não vai deixar de atender o funcionário, vai dar a garantia da saúde e vai resolver uma sangria, porque essa sangria, em algum momento, para. E na hora que vier, se não tem mais, acaba, puf, acabou, aí todo mundo perdeu. Então, antes que chegue nessa sangria desatada, eu acho que a hora é agora. Vamos aproveitar esse momento de entendimento e buscar essa solução. Então, já está assinado, vocês continuam com a negociação e, quiçá, tragam uma boa posição para a gente. Se nós, a ABEP, quando Portos, pudermos colaborar, até hoje surgiu uma ideia. A Bahia tem um plano de saúde a nível nacional. Vamos pensar e estudar numa possível extensão, não para agora, mas para um futuro imediato, mais curto possível, de adesão para um plano a nível nacional, onde a gente consiga um maior número de colaboradores, a gente consiga reduzir o custo disso e haver uma adesão coletiva. Vamos estudar essa possibilidade. Então, a ABEP vai tratar com as administrações. A Bahia está na frente nesse tipo de plano. A gente vai conversar com eles, buscar isso para trazer uma evolução para todos os portos. Então, nós também não vamos ficar inertes. Mas eu acho que Vitória, sim, tem uma premência de resolver esse assunto. Se vai ser no ACT, se não vai, eu acho que a gente não pode botar isso debaixo do tapete mais, não. A gente tem que encarar e resolver. Tá? Esse é o pedido que eu estou fazendo para vocês, para as partes. Só registrar que o tapete era o tapete da Codesa, eu estava lá. Mas não era o nosso. Vamos limpar esse... E se observar lá no nosso site, nas atas, a gente prova que a gente tem essa proposta. Ok, agora, Fabrício, só registrando que, se essa for a condição, não tem mais o que conversar. Como vocês estão dizendo que eu acabei com uma reunião, a reunião continua, mas naquilo que diz a nós vai ficar difícil. Se for da forma que está colocando, só isso. Se for aquilo, então não dá. Porque tem um monte de coisa que a gente poderia dizer, vocês não podem estar fazendo isso, não estão fazendo aquilo, como é que está isso? E nem por isso a gente está indo de qualquer jeito. Estão me alertando aqui que já são 2h30. A gente está... Fabrício, fecha. Tranquilo, acho que só mesmo para elucidar mais coisa rápida mesmo, para entender assim, o que o Hernani citou a questão da proposta do plano de saúde. Todos sabem que a CGPAR, agora 22-23, ela estabelece alguns critérios para as estatais do ponto de vista de plano de saúde. E, especificamente, como a Codesa tem autogestão, a gente tem que se adequar. Tem uma série de adequações que a gente tem que estar se adequando. Antes da CGPAR, realmente, isso é um ponto que o Hernani cita, que realmente foi apresentada uma proposta que veio com a comissão técnica, discutir com os sindicatos e a área técnica da Codesa, e apresentou uma proposta para o Conselho de Administração da empresa de instituir uma mensalidade na empresa através de uma fundação de saúde. Só que o Conselho de Administração da Codesa, ele não aceitou, não concordou no ano passado. Essa proposta foi submetida ao Conselho e o próprio Conselho de Administração, por isso que ocorreu a licitação em janeiro, o próprio Conselho de Administração determinou que a diretoria da Codesa fizesse a licitação, contratação de uma operadora de plano de saúde.
E aí, evidentemente, aconteceu a segunda parte que o Hernani citou, que foi a liminar na justiça e tal. Mas, na prática, realmente chegou a ser apresentada uma proposta. Ela tem suas vantagens também, financeiras também, não vou negar. Mas, evidentemente, tem uma posição do Conselho de Administração da Diretoria Executiva da Codesa, que é a linha que o doutor Alex citou, de que entende que a Codesa tem que cuidar de porto, a visão da diretoria, e não de gestão de plano. Mas tem duas análises avertentes aí, mas acho que dá para se pensar alguma solução, sim, com certeza. Então, acredito que a gente pode sair daqui com pelo menos uma expectativa de encaminhamento para uma solução. Ok, senhores. Então, nós já fechamos agora. Vamos para CDC, Companhia Docas do Ceará. Quem fala primeiro? Os trabalhadores e, em seguida, o Cedro. Eu acho que não tem ninguém do tem ninguém sindicato seu? de lá, não. Tem não? Então, fala você. Inclusive, eu acredito que essa ausência do sindicato... Bom, boa tarde, né, inicialmente. Acredito que essa ausência do sindicato é justamente para aquilo que eu já falei, que nós, lá na CDC, temos realmente apenas um sindicato, são poucos sindicalizados, temos um fácil diálogo lá, né, e já chegamos num consenso. Conseguimos balizar respeitando algumas diretrizes da SESC e desrespeitando outras, obviamente, porque não podemos acatar todas, né? Mantivemos alguns pontos, mantivemos questão dos 50% da gratificação de férias, que ela tentava reduzir todos para o mesmo patamar de 1/3, isso não tivemos como modificar, ainda não submetemos isso à SESC e acredito que a SESC vai criar essa dificuldade, mas não temos como sair dessa margem, né? Então, em virtude disso, cedendo algumas coisas e mantendo outras, é que a gente conseguiu alinhar já esse acordo para ser submetido à SESC, que ainda não fizemos, em respeito a essa mesa que foi criada, a esse alinhamento, para ver se poderia surgir outras opções, para a gente ajudar cada vez mais, mas realmente está pronto para ser submetido à SESC. Então, fico feliz que serviu para evoluir o diálogo entre as partes. Então, CDC, ok. CDP, pessoal do Pará aí, quem está aí? Vamos lá, primeiro... Presidente, vamos só lá. uma informação, presidente. Pois não. Só com relação ao reajuste, lá, analisando a questão financeira, a gente fixou em 3% retroativo a junho. Ok. Olha, você queria duas, já estão dando três. Que ainda não inserimos, 18. Que ainda não... Só 3% a partir 18. de 1º de junho de 18 para até 19. 17... E não inserimos ainda... Não, 17 não. 17 é 0. Manteve Okay. 0. Tá. Que ainda não inserimos, porque, mais uma vez, em respeito a esse diálogo... E porque vamos submeter a SESC ainda. Ok, então, da nossa parte, agradecemos, inclusive, essa consideração com esse fórum aqui. Beleza, mas o número já é bem palatável, já estou gostando do número. Vamos lá. Pessoal do Pará aí, vamos lá. Sindicato dos Portuários, Rodrigo, vice-presidente. Presidente, lá na CDP nós temos o nosso acordo assinado também, 17 e 19. Tá. Né? Nós não fechamos as partes econômicas, ficou em aberto, e devido à última reunião que teve, que eu não pude estar presente, veio aqui o diretor social da Gomar, ele passou todas as informações que era para a gente sentar com a companhia para a gente fazer nosso dever de casa. Fizemos, vendo alguns pontos que o CERT queria, né? Só que a nossa análise, ela ia, nessa reunião que nós fizemos, se fosse naquele primeiro momento, 18-20. Né, que estava assim, aí depois veio a notícia que não poderia... É maluquice do presidente Alex, esquece. Exatamente. É só de 17 a 19. Aí, eu também erro. Nessa situação, nessa configuração, a gente tinha chegado no consenso de uma proposta, né, que seria dar o reajuste integral do 17 e do 18. Né? Só que devido a essa informação de que não podia ser mexido até 2020, e como nós temos o nosso acordo assinado até 2019,
a gente não abriu mão de nenhuma situação relacionada ao CERT, Tá. do que ele pretendia de ajustes dentro do ACT. Né? Nós chegamos ao consenso, é uma situação que nós temos um consenso, pelo menos entre sindicato e empresa lá, nós sentamos, acordamos e está tudo acordado. O problema é quando vem aqui para Brasília. Aí o problema é o SEST. Exatamente. Que aí nós dissemos, olha, então, já que não pode entrar 2020, nós não vamos entrar em cláusulas que o CERT quer mexer, porque nós temos seguro até 2019. Para o ano, nós vamos sentar para analisar as situações do CERT que ele deseja. Então, tiramos o encaminhamos à companhia simplesmente um ofício, onde nós tínhamos feito uma assembleia para deliberar sobre essa situação do reajuste, que foi exatamente porque o nosso acordo coletivo, outra situação que a gente não há ainda um consenso, é porque o nosso acordo coletivo ele fala que o reajuste é pelo IPCA, e o CERT está trabalhando com o INPC. Né? Então, e na nossa Assembleia, a condução foi de acordo com o nosso acordo assinado. Né? Então, o que foi aprovado na Assembleia é reajuste dos 2 períodos, que dá 6,44 dos 2 períodos. Eu, honestamente, esse número eu vou querer pagar para ver. Acho que vai ser difícil que o governo e o SEST liberem isso para a CDP. Nós encaminhamos para a CDP, né? Nós fizemos uma última reunião antes de vir para cá. Não deu tempo deles responderem, eles iam responder hoje, aqui presente, e ver esse encaminhamento. Porque nesse primeiro que a gente tinha visto até 2020, o gerente de recursos humanos aqui presente, que ele vai dar mais detalhes, foi trabalhado também pelo INPC, 5,23. Tá? Mas como não podíamos tratar até 2020, ficamos presos ao acordo assinado, né, ficou nesse patamar. E o que nós temos para apresentar, que nós apresentamos para a companhia, foi o que foi aprovado na Assembleia. É esse percentual. Aí eu passo a palavra agora. Vamos lá para o nosso representante da companhia. Bom dia a todos. Boa tarde, né? Meu nome é Márcio, estou como gerente de gestão estratégica da companhia Docas. Durante esse período de negociação entre empresa e trabalhadores, ficou demonstrado o interesse de ambas as partes de chegar no denominador comum. Acho que isso é uma das coisas mais importantes que tem a ser dita. E durante essas reuniões, os trabalhadores, os representantes dos sindicatos demonstraram interesse em flexibilizar algumas cláusulas já contidas dentro do acordo, apesar de o acordo estar assinado. Tudo em prol de nós podermos chegar a um consenso e poder levar esse consenso até a SERT para poder assinar esse acordo e superar essas demandas. As cláusulas que foram passadas pela diretoria para nós, que a diretoria tinha pré-acordado com os trabalhadores, foi a retirada dos agregados, que hoje está no acordo coletivo, e esses agregados, só para poder esclarecer melhor, clarificar, são os não dependentes do plano de saúde, da cláusula do plano de saúde. São os não dependentes dos trabalhadores, ou seja, filhos maiores de 21 anos, e os pais que hoje estão abrangidos dentro desse acordo coletivo. Uma outra cláusula também, que é a cláusula de efeito futuro, que é uma das cláusulas que o SERT está pedindo para retirar do acordo coletivo. Essa cláusula de efeito futuro, ela está abrangendo as ascensões de níveis do PES, que é o nosso Plano de Empregos e Salários, tendo em vista que nós vamos já implementar, dentro dos próximos meses, a avaliação de desempenho dentro da companhia Docas. Essa cláusula ela perderia o efeito prático dentro do acordo coletivo. Com relação à questão dos índices a serem aplicados, ficou acordado também que, em vez de se usar o IPCA, iria ser utilizado o INPC, né, e os percentuais cheios de 2017 e 2018, sendo negociado o retroativo. Né. Então, a princípio, presidente, a negociação ela está em curso.
né? A gente realmente só observa a dificuldade com relação à questão da aprovação final do SEST, da SEST, com relação à questão desses acordos coletivos. Só para complementar o que o Márcio disse aí sobre essas cláusulas que a gente estava discutindo, nós não levamos para apreciação da Assembleia porque a companhia não respondeu oficialmente. Então, como ela não respondeu oficialmente, nessa situação nós resolvemos oficializar o que tinha sido aprovado na Assembleia. Mas é aquilo que nós falamos, nós estamos propícios a aceitar principalmente essa cláusula, independente da nossa posição da Assembleia, que disse que não é para tirar cláusula nenhuma. Nós vamos ter que fazer uma reanálise realmente dos agregados do plano de saúde, porque passamos uma situação complicada aí de um mês sem plano exatamente por causa disso. Não há operadora que queira aceitar esses agregados e há a possibilidade no próximo... Já foi 6 contratos emergenciais assinados. Então, a CDP está fora da lei. Então, é capaz dos empregados ficarem sem plano de saúde. E é isso aí que a gente vai levar para a Assembleia. Há uma possibilidade de a gente mexer nisso. As outras duas dependem muito realmente dessa situação de se passar o reajuste. Como o Márcio disse, a gente estava trabalhando, a proposta da companhia é trabalhar com o NPC. Tudo bem, a gente leva para a Assembleia para aprovação. Seria esse NPC aplicado em junho de 2018, né? E o retroativo de 2017, a gente ia sentar para negociar uma proposta de negociação que eles propuseram e a gente pode levar para a Assembleia também para aprovação, sem problema nenhum. O nosso grande problema é exatamente fechar isso aqui no DEST, no CEST. Então, vamos fazer o seguinte, dar curso nisso, vamos dar curso nisso. A CDP vai para a negociação com o SEST para tentar ver qual é o retorno disso e, ato seguinte, volta para as negociações com o sindicato para fazer esse fecho de comum acordo, porque interessa as duas partes. Presidente, eu queria registrar que nós já tivemos um primeiro momento com a SEST, através de e-mail, onde nós informamos a nossa intenção de abrir essa linha de negociação a partir dessas cláusulas e não é surpresa para ninguém a resposta que veio de lá, né? Imediatamente nos foi imposto que essa linha de negociação não poderia ser mantida. Então, daí a necessidade da gente realmente abrir um outro canal, acredito eu, né, através da ABEP e da federação, direto com o ministro, porque realmente com os técnicos da SEST, essa negociação ela tende a não frutificar. Eu vou fazer o seguinte, então vou pedir para vocês só um pouquinho de calma com isso agora, para a gente só usar a força do ministro na hora adequada. Então é o seguinte, como dia 8 nós vamos ter essa reunião no SEST, nós vamos ter uma série de embates lá, eu vou poder, ora, falar como o CODESP, ora, falar como a BEP. Em função do desenrolar dessa reunião do dia 8, eu posiciono todo mundo como que a gente vai conduzir esse processo. Até para a gente não trazer esse ponto isolado e levar o ministro para um desgaste. Deixa eu me desgastar, que eu já estou no fogo, e com o que eu conseguir negociar, eu trago para uma solução maior. Aquilo que eu não consegui avançar, eu ponho na mão do ministro, dizendo que tentamos e exaurimos, e que agora passo o bastão para ele negociar. Tá? Mas então vamos aguardar então dia 8, que eu estou com expectativa que no dia 8 a gente possa esclarecer ao pessoal do SEST o quanto é importante para nós essas negociações, o quanto é importante se conhecer o assunto para discutir. Porque é muito fácil ficar numa situação cômoda só ditando regras sem participar do problema. Tá? Então, eu me comprometo de dar um retorno depois do dia 8, vocês aguardam um pouquinho e depois a gente parte para essa outra solução, ok? Eu vou pedir para o Hélio me substituir 2 minutos aqui, que eu tenho que fazer um alívio de lastro, rapidinho, e volto em seguida. A seguinte da CDP é o pessoal da Coderne, que não tem representante da empresa aqui, mas eu pediria para o trabalhador falar. E eu peço 2 minutinhos.
Não aguento. Não, aguenta sim. Pô. Não aguento. Que isso? Não aguento. Fiquei no banheiro. Isso aí é sério, então. Mas deixa eu só colocar uma questão aqui, que vai ao encontro que o doutor Alex está propondo. Lembrar para os companheiros que hoje, naquela reunião com o ministro, quando o Cirino fez um apelo para que essa negociação fosse... Essa característica dessa negociação não fosse só para a CODESP, fosse para todas as docas. Porque, segundo o ministro, a autorização para negociar dessa forma seria especificamente para a CODESA. Mas ele deixou uma porta aberta no sentido de que, justamente nessa questão levantada pelo doutor Alex, de que as partes têm que negociar, as empresas têm que fazer uma exposição de motivo, a qual vai balizar o alinhamento entre sindicato e empresa, provar, né, para que sim, para que esse ministério se contraponha ao Ministério do Planejamento. E ele deixou em aberto que é possível que ele assuma um pouco o desgaste dessa negociação. Não dá tudo que o SESC quer, porque aí não é negociação. É o que o companheiro Hernani falou. Se nós vamos levar todos os nossos direitos para a CLT e para a Constituição, para que acordo coletivo? Né? Para que acordo coletivo? Então, eu acho que a gente, se a gente for nessa linha, eu acho que a gente vai ter o apoio do ministro, sim. Ele deixou essa porta aberta para nós. Eu só não prestei atenção com quem é que está a palavra. CDP, não é isso? Coderne. Boa tarde a todos. Na última reunião, ficou acordado o seguinte, que... Tá ligado? Tá. E é o seguinte, em termos de Coderne, eu represento a PMC. Coderne tem Coderne sede e a PMC, que é Maceió e Alagoas. O que estava aberto da nossa negociação era o empréstimo de férias. E era o único ponto que estava divergindo para a assinatura desse acordo. Fizemos a assembleia lá e os trabalhadores aceitaram retirar o empréstimo de férias, sendo que até dezembro a gente permanecia porque contemplava os demais que não tinha sido contemplado com o empréstimo de férias. Então, nós fizemos o dever de casa, a única pendência é essa, retirar o empréstimo de férias apenas em dezembro. Trouxemos aqui a ata assinada, reconhecida firma, para que, já que a Coderne não participa aqui da nossa reunião, para que ele tome ciência, doutor Alex. É só isso, porque o ponto que está em aberto é só esse empréstimo de férias. Então, aí nós cumprimos nosso dever de casa, fizemos a nossa reunião e foi aprovada até dezembro para a gente permanecer com o empréstimo de férias e depois, em janeiro de 2019, retirado o empréstimo de férias. A única pendência é essa aqui, em termos de CODER. E vocês pagam juros? Não. Não, o empréstimo de férias é feito em 10 parcelas iguais. Com ele, por exemplo? Não, eu vou deixar com ele, justamente. Vou passar aqui na sua mão. A original está aqui. É. Passou o poder bater. É o presidente do exercício. Aurélio. Hoje não, doutor Cirino. Doutor Hélio, aproveitando que o senhor está no lugar do doutor Alex, dá os 2% agora, rapidinho, vai lá. Hélio, é o seguinte, enquanto o reajuste, nós passamos para a Assembleia que ia o reajuste de 2%, nós estamos aguardando, e o restante é a inflação. Aí ele disse que ia falar sobre esse assunto dos 2%, que foi só para a CODESP, não foi para as demais companhias DOCs. Né? Então, o que a Assembleia aceitou é os 2% em junho e o restante da inflação quando assinasse o contrato. Eu acho que quando o doutor Alex soltar, ele vai informar o Zone pode falar desses 2%. Esses 2%,
O SEST marcou uma reunião aqui com todas as docas e fixou o limite. O presidente Alex deu esses 2% como adiantamento. O presidente Alex. Como uma antecipação. Isso não significa que isso estava valendo para todas as docas. E foi exatamente o que aconteceu e que o presidente Alex vai relatar o que aconteceu com esses 2%, e ele foi chamado aqui pelo João Manuel. Senhores, desculpe, mas é que a bexiga manda mais alto. Pois não. Passei aqui, é o seguinte, ficou em aberto a Coderne o empréstimo de férias. Foi citado aí para sua pessoa. Então, reunimos lá, fizemos a assembleia, o pessoal aceitou retirar o empréstimo de férias, só para contemplar o restante que não tinha conseguido o empréstimo de férias até dezembro. E em dezembro a gente retirava definitivamente, certo? Com a condição de antecipação dos 2%, certo? Foi que foi passado aqui, eu passei para a Assembleia lá. Então, eu trouxe uma ata de acordo com a Assembleia nossa, que a gente aceitaria os 2%, retiraria o empréstimo de férias. Foi isso que foi proposto. O representante da companhia não veio, eu mandei um convite, eu não tenho delegação deles, porque eles não são sócios da ABEP, para negociar. Eu pediria para você voltar a fazer contato com eles e eu, pessoalmente, vou me empenhar em ligar para ele, conversar com ele e ver onde que eu posso ajudar nessas negociações. Eu gostaria de ter essa ata para eu poder negociar com ele, conversar com ele com base no que vocês propuseram e com base nas negociações que nós estamos fazendo aqui, ok? Então tá. Coderne, ok. Quem que está faltando? Codomar também não está presente. Codomar... Aí não, Matos, né? Codomar não está aqui. Não, o que está lá, eles estão sem reajuste de salário há 4 anos. 4 anos, E até hoje nós tivemos a preocupação deles lá maior, né? Não é isso? Isso. Nós começamos com o ministro hoje, eu acho até que o senhor pode nos ajudar enquanto instituição também, porque a Codomar está em liquidação. O problema da Codomar é que ela morreu e só esqueceram de enterrar. É verdade. Mas agora desculpe, deixei de ser branco para ser franco. Já morreu, só precisa enterrar o defunto. Então, eles estão querendo enterrar e levar junto os trabalhadores. São 20 trabalhadores que tem lá. Ver o que vai fazer, se o senhor vai levar para a Codesp, se vai para outras empresas. É isso. Eu vou mandar para o Rio de Janeiro, que não tem problema, né, Hélio? Camilo vai ficar feliz da vida. Tudo bem. Camilo vai ficar feliz da vida. Codomar. Eu falei antes? O ministro lá orientou. Fala aí, porque quando eu fui falar e não quis ouvir, ele foi... Não, eu não quis ouvir, não. Pô, da próxima eu faço em cima de você. Pô. Vem, não? Desculpe. O ministro falou para nós, direcionado para o companheiro lá, tem um interventor, tem um liquidante. Eles fizessem a proposta por liquidância de transferência dos trabalhadores para outro porto, para ele avaliar mais na frente. Ok. Então, isso que era importante. O senhor, como presidente, essa posição, eles têm interesse nessa possibilidade. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou entrar nessa briga que não é minha, eu adoro entrar em confusão, né? Meu Deus do céu, eu e minha língua. Faz um ofício ao interventor e faz um ofício à ABEP, encaminhando em anexo a solicitação que vocês fizeram ao interventor. Para quê? Para eu poder entrar em cena. Porque eu não vou me meter no assunto que é dos outros. Senão o cara vai dizer, o que você tem a ver com isso? Mas se você faz um ofício para ele e faz um para a ABEP, anexando o pedido que vocês fizeram, eu posso, aí sim, depois, recebi um ofício aqui na ABEP, como entidade, apesar de vocês não estarem aqui. Como é que nós vamos ajudar a construir uma solução para esse assunto? O que você está pensando? Aí sim eu tenho validação para poder negociar. Ok? Não deixe da gente estar trabalhando como a ABEP e trabalhando respeitando o direito de todos nós de trabalharmos. Ok? Então, fechado. Então,
Bom, como não falta mais ninguém, todo mundo está de acordo. Não, Bahia, só fala de Bahia, não? Bahia, calma. Tá tudo calma. Calma, Cirino. O último de hoje aqui é Bahia, né? Bom, os baianos lá foram mais rápidos. Não tem essa história de que baiano é, ô meu rei, devagar e tal. Baiano é rapidinho, ligeirinho. Vamos lá, baiano, fala lá. Vocês já fecharam tudo, já estão rindo de orelha a orelha. Bom, boa tarde. As nossas negociações com a Codeba elas já finalizaram. É isso que foi dito para nós. A Codeba acatando as determinações do SEST e a categoria aprovando os ajustes que foram realizados no ACT. Bom, o nosso acordo é 2017 e 2019, 2 anos. Isso. E o reajuste é 4,26 em cima de todas as cláusulas econômicas a partir de 1º de junho de 2018, retroativa a partir de 1º de junho de 2018. Bom, depois disso, o acordo foi passado pela diretoria, foi aprovado pela diretoria executiva, o acordo foi passado pelo Conselho de Supervisão, foi aprovado pelo Conselho de Supervisão e nós só estamos aguardando a assinatura do acordo. Se existe alguma pendência nova, o sindicato até o momento não foi notificado pela empresa, mas o acordo está só para assinatura. O representante da Codeba esteve hoje conosco lá na ABEP e me deu essa delegação de Erenísio, que é o representante, e ele tinha uma reunião marcada na ANTAC, por isso que ele não está aqui, e o advogado da Codeba teria perdido o voo, não ia ter tempo de chegar. Por isso que eu perguntei no início se ele já estava aqui para... Mas a Bahia disse que fechou o acordo, está tudo certo, já aprovou na Direx, já aprovou no CONSAD e está submetendo ao DEST. Então, o que nós combinamos é que eles vão para cima do DEST para mostrar o que foi combinado, o que foi acordado. Se houver algum ruído no DEST, nós, a BEP, entramos junto para dar força para homologar esse acordo. E o índice lá atendeu os interesses das duas, da companhia, das condições da companhia e do interesse dos trabalhadores. Então, os baianos estão de parabéns aí porque resolveram o problema, pelo menos até agora está tudo ok, vamos depender da bênção do SEST, mas me parece que é defensável e a diretoria da Codeba vai vir com todas as armas para argumentar com o SEST para receber autorização de assinatura. Então, Bahia está tranquilo. Bom, só faltou a menor das empresas, né? A Codesp, né? Aí vamos ouvir agora o que o Cirino tem a falar para a gente, o que ele arrumou lá com o presidente dele. Não, a Codesp teve algumas reuniões com o presidente da companhia, o doutor Alex. Diga-se de passagem, quero aqui de público agradecer a paciência e a interferência dele na negociação nacional. Fiz essa menção para o ministro hoje, que nós tínhamos pedido para o ministro conversou com o senhor, delegou essa batata quente, no português, para fazer, e nós pedimos para o ministro ainda hoje para ele fazer o último esforço, caso houvesse necessidade, para tentar fechar o acordo dos demais portos, apesar de reconhecer características e situações diferenciadas. Então, o ministro falou que só podia entrar no jogo depois que tivesse tudo pacificado, para ele não gastar etapa antes de necessidade. Mas na Codesp, no primeiro momento, o SEST aprovou quase 9 itens de alteração do acordo, mas nós fizemos algumas conversas com o presidente da Codesp. O acordo está bem encaminhado, né? 2017 está assinado o acordo, não houve avanço na parte econômica. O sindicato ingressou com um dissídio coletivo, o dissídio coletivo já teve distribuição, já tem relator definido. Então, provavelmente, por um prazo de 30 a 40 dias, no máximo, o 2017 seja definido judicialmente. Então, a proposta, o acordo que nós fizemos, a negociação com o presidente da Codesp 2017 não entra na discussão, 2018 não entra na 2020, mas o presidente da Codesp apresentou o argumento que o governo não quer passar uma negociação
para o próximo governo. Nós entendemos como aceitável a explicação, não criamos nenhum embaraço nesse sentido. E as propostas de ajuste do acordo, que envolvia adaptação, imposição do déficit, por exemplo, uma cláusula que todo mundo foge da conversa, mas é questão do diretor do sindicato, o número do diretor do sindicato. Nós estamos chegando no número de consenso, então acredito, se for mantido a posição da empresa nos itens apresentados, na adaptação do acordo em algumas cláusulas, por exemplo, plano de saúde, que nem todos os sindicatos têm uma exigência do déficit, nós estamos fazendo uma adaptação também. O nosso plano de saúde é diferente de alguns esportes. Já tem uma participação de 60%. Né? Nós tínhamos no passado viúva, mas saiu dependente. Nós tiramos no acordo do último passado, por imposição do déficit também. Nós continuamos com o aposentado e a viúva, mas o pagamento é quase integral. Então, nós acreditamos que até o dia 8, o presidente da CODES perceba a posição oficial do sindicato, com a possibilidade de fazer o fechamento da campanha salarial. E aí vamos aguardar o dia 8 para tentar ver se o presidente da CODES, como o presidente da ABEP, ele interfere no fechamento dos acordos que está bem adiantado. Presidente, eu queria dizer um negócio para o senhor, que tem sindicato, que nem o Pará, eu queria que o senhor tivesse esse de argumento. O Pará assinou o acordo não precisa mexer em nada. Eles falam, Pará falou assim, o índice, nós vamos brigar o índice do jeito que está. O acordo está assinado. Não, então, só tira se houver uma contrapartida. Uhum. Se não houver contrapartida, não precisa mexer, está assinado. Vitória do Espírito Santo, que pese o nosso negociador lá de Vitória colocar, a Vitória está assinado o acordo. Que nem o Santos está assinado em 2017. Você não se preocupar, como é que eu vou tirar o negócio? Eu já assinei, já está registrado no mediador e tudo mais. Né? Então, esse detalhe eu gostaria que o senhor levasse lá para quando fosse na negociação. Então, o Santos só ficou uma pendência que o senhor falou, e eu já falei para o Robson Gama, eu queria oficializar o que eu falei para o Robson Gama, que o senhor tem uma característica. O que o senhor fala, o senhor cumpre. O Santos está recebendo os 2%, de junho recebeu, esse mês está recebendo 2% como adiantamento, para até fechamento de campanha salarial. Nós vamos ver a conta de chegada do quanto que vai ser, para dar mais ou depois descontar o que foi dado a mais. Isso aí é consenso, nós entendemos, mas Santos ficou com o pedido do Miro na última reunião, e eu já falei para o Robson Gama que o senhor se comprometeu de contratar uma assessoria técnica para fazer ajuste no plano de cargo-salário, que é a reivindicação do Miro, que nessa revisão do plano de cargo-salário, que quando houver, atende o interesse e a reivindicação do Miro na questão dos arrumadores, da atracadores. Então, eu gostaria que isso fosse possível, colocasse através de resolução, porque isso não precisa do acordo, mas numa resolução da presidência como compromisso de fazer. E aquelas duas cláusulas, que é a questão do quebra de caixa e outro que os outros podem não têm, também ficou alinhavado que poderia ser mantido através da resolução, não embutido no acordo em si. Nós precisamos só fazer esse pequeno ajuste aí, e eu acho que, com a participação do Robson Gama na questão da revisão do plano de cargo salário, que atende interesse exclusivo da categoria dele, eu acho que Santos, até o dia 8, o senhor leva uma proposta do ministro, só não assina se o ministro não for sensibilizado pelo senhor, nem um deste para o senhor. Hoje eu acredito que o ministro, do jeito que o ministro falou lá, que estava resolvido, eu acho que 80%, que eu não sou muito otimista, nós resolvemos. Então, Santos, existe grande possibilidade de fechar e vamos aguardar o desenrolar do que o senhor pode contribuir para os demais portos. Olha, pois não, Flávio. Hoje o ministro, acho que foi culpado, foi até o Hernani, na hora que ele falou que estava resolvendo a questão de Santos e que não estava resolvendo as questões dos outros portos. Eu tentei falar, mas eu acho que ele não gostou muito de mim. Ele não deixou, não, estou brincando. Ele não estava com a agenda apertada e não me respondeu. Ele deu a entender que eu entendi, que vai resolver o problema de vocês. Do nós, foi o meu entendimento. Não.
eu estou com uma missão espinhosa, tá? Vamos lá. Algumas coisas eu posso falar para vocês, outras não. Óbvio. E o ministro me botou em xeque. Você mexeu no vespeiro, agora te vira, malandro. Tá? Desculpe, mas às vezes o português chulo é o que mais expressa a situação que a gente está. Eu vou fazer uma figura de linguagem, não vale rir, tá? Não vale rir. Imagina uma geisha japonesa vestida a caráter, com aquele tamanquinho no pé. Tá? Eu sou a geisha. E soltaram um pitbull para correr atrás da geisha. Esse é o cenário que eu estou vivendo, tá? Eu sou a geisha toda engessadinho, com um tamanquinho, e soltaram um pitbull no meu cangote aqui. Eu tenho que me safar do pitbull. Se não tiver um cliente, é esse que é o problema. Né? Aí fica complicado. Bom, brincadeiras à parte, eu acho que nós podemos fechar essa rodada de reuniões hoje com a seguinte consciência. Nós iniciamos um tempo de diálogo, de negociações, de desarmar os espíritos, de buscar a solução. Esse é o maior fruto que eu atribuo a essa nossa jornada aqui. Não conseguimos o que nós imaginávamos que iríamos conseguir, que seria a unificação da data do dissídio, que seria uma coisa muito legal, e um padrão mínimo para valer para todo mundo. Por quê? As características, as condições, o que já vem sendo tratado, como disse o meu amigo lá do Espírito Santo, são muitos anos de negociação que a gente não pode abrir mão. Então, a gente tem que respeitar essas diferenças de cada um dos portos. Mas eu saio daqui com a seguinte posição. Fizemos o que foi possível ser feito. Temos grandes perspectivas de êxito naquilo que se mostrava indiscutível estar se discutindo. Todos os portos avançaram nas negociações. Temos hoje uma expectativa de fechar esses ACT num curto espaço de tempo. Então, e isso vai mostrar para a SEST um novo momento dos portos e das negociações que são feitas com os sindicatos e com a federação. O respeito mútuo. O respeito mútuo e que as diferenças de opinião, as divergências, elas são no sentido de construir. E eu acho que isso é o mais importante. Então, eu saio daqui dizendo o seguinte, encerramos aqui, não paramos os trabalhos, encerramos as nossas reuniões, mas individualmente, cada porto aciona a ABEP se solidariza e está junto para defender os interesses de cada grupo no seu interesse, que serão diferentes, mas que serão defendidos pela ABEP. Pois não, uma palavra que, aproveitando essa gueixa, ou essa deixa, né? Presidente, eu quero... não vou fazer... O Cirino hoje fez 10 vezes elogio o senhor lá com o ministro e fez aqui de novo. Eu quero copiar ele, porque, na verdade, é o seguinte, é muito difícil você tratar assuntos sobre o Porto nesse Brasil enorme, né? Várias diferenças, várias formas de se comportar, norte, nordeste, sul, sudeste. Nós não somos iguais. A carga não é igual, o porto não é igual. Então, o que nós vemos nessa mesa aqui? Eu acho que nós podemos evoluir não só nesse assunto. Eu hoje estava conversando com o colega Bogô aqui sobre o setor portuário. Eu acho que a ABEP poderia encomendar um estudo do que houve de transformação nos nossos portos e o que afetou a administração do porto. O que afetou essas empresas quando você deixa de ser operador portuário, passa a arrendar, faz o arrendamento, o dinheiro do arrendamento não vai para você, vem para os cofres da União. Né? Depois vem uma nova lei que abriu para os terminais fora do porto organizado, movimento da carga de terceiro, numa clara concorrência desleal com o porto organizado. Então, acho que a gente precisa fazer esse diagnóstico, até quando a gente for sentar com os técnicos aqui do ar refrigerado aqui do SEST, né? Não que eu tenha nada contra isso, muito pelo contrário. Eles dão encaminhamento político do jeito que são orientados. Até para a gente, quando for sentar com eles, a gente ter mais argumento para dizer que o governo deve, a União deve às companhias DOCA.
A União deve o Portos, por exemplo. Como é que nós vamos tratar o assunto Portos de forma isolada? Se a gente não bota aqui, olha, isso aqui era meu, vocês tomaram. Agora não tem dinheiro para botar no Portos? E cadê o dinheiro que era meu? Cadê a tarifa da adicional tarifa portuária para pagar a complementação dos aposentados, que foi embutido na tarifa, está sendo cobrado pela administração do Porto, mas ela, vamos dizer, não existe, porque o governo quis implantar um novo modelo tarifário sem fazer um estudo do reflexo financeiro e econômico no seu dinheiro, no que você arrecada, no que você precisa para tocar o dia a dia. Né? Então, eu acho que a ABEP é importante. Eu posso falar em nome dos portuários que a construção dessa mesa ela é muito mais importante do que alguém pode imaginar que não está aqui dentro, que acha, né, que aquilo ali foi um negócio assim, para aquilo outro. Não. Para nós isso aqui é importante. Nós vemos essa mesa aqui, a gente sente um pouco de saudade da Portobras, né, guardada as devidas proporções, mas eu acho que a gente precisa construir essa mesa nacional para a gente evoluir em várias coisas. Aquilo que a gente não acordar não tem problema, mas não vai ser aquilo que vai destruir o nosso diálogo, nem essa mesa. Eu, mais uma vez, hoje, na conversa com o ministro nos recebeu quase 2 horas, ele ficou com a gente. É difícil, fala a verdade. Uma audiência com o ministro foi mais de 1h30, não foi? Foi isso? Então, quer dizer, para nós é importante isso. Né? E as notícias que foram dadas sobre o Portos também é importante. Não que nós vamos sair daqui, por graças a Deus, resolvemos esse problema. Que é um problema sério. Mas o ministro deixou claro que está conversando com o Ministério da Fazenda e Planejamento para achar uma saída que dê uma respirada no Portos. Eu pedi que ele convocasse vocês para um debate. Minha sugestão é que convidasse as docas para sentar e fazer a sugestão. Quem está lá embaixo são vocês, são os sindicatos, né? Não é eles. Então é isso, eu gostaria de fortalecer essa mesa. Em um determinado momento, assim que o senhor acabar o estudo do Portos, nós gostaríamos de sentar para ver o que deu e como é que nós vamos participar disso. Olha, eu assumo um compromisso com vocês, é o seguinte, a ABEP, em nome de todos os portos, nós estamos empenhados em buscar uma solução para portos. Nós temos feito assembleias na ABEP e o nosso contratado já apresentou o primeiro relatório que eu disponibilizei para todas as empresas. E o relatório que ele apresentar, eu vou disponibilizar também para os sindicatos. Tá? A nossa amiga ali já fez um embargo auricular aqui no presidente, já conseguiu a cópia dela, já está na interlocução, mas eu acho que é sempre bem-vindo. E eu acho que isso a gente constrói junto. E eu só queria resgatar uma coisa. Nenhum, não. Antes do senhor ser presidente da ABEP, o presidente da ABEP era o presidente do Porto de São Sebastião. Ele veio representando as administrações portuárias na audiência pública aqui no Congresso, e ele foi favorável à privatização das empresas portuárias. Ele perdeu o emprego. Que não tinha nada contra, muito pelo contrário. Se deixasse, a ABEP ia ajudar eles a privatizar as nossas empresas. Professor, vamos aí, o presidente tem um voo 4 horas, companheiro. Fala aí hoje. Não, eu já terminei. Deixa eu só, presidente. Eu sou assessor do diretor. Eu acho, é um informe. E agora eu já estou no meu limite do táxi aqui. Eu tenho que chegar em meia hora lá. É um informe, é apenas um informe. Eu nem vou dar o informe. Dá o informe porque ela é o único sindicato que é paritário, homem e mulher, que é o nosso, tá? Ela tomou 2 cacetes hoje. Então tá bem. Só lembrando que esse ex-presidente estava no lugar errado, hein? Está disponibilizado todo. O presidente tinha que estar no privado, ele estava no público defendendo a privatização. Como muitos gestores aí. Ele já foi para o privado, não fique Não, ele estava errado. Te colocaram ele no lugar errado, por isso que ele foi para lá. Tá bom. Bom, eu pedi conhecer o relatório, né? E confesso que fiquei até um pouco triste do relatório tão pobrinho e tal. Mas foi o que a gente conseguiu, porque o próprio Portos não deu nada para a gente. A gente está vendo o empenho de todo mundo, do senhor, de todas as pessoas que estão envolvidas, e a gente tomou a iniciativa de ir ao cartório de pessoa jurídica. E hoje nós temos, da data da fundação até a última ata registrada, nós temos todos os documentos do Portos
que estão no cartório. Então, disponibilizados a todos. A gente também pode disponibilizar. Eu acho as atas interessantes para a sua consultoria, né? Se o senhor então, quiser. Já conversa com a Daiana, já faz o link, já passa para a consultoria para ajudar. Tá bom? Ok. Então, senhores, obrigado. Se o sindicato que quiser também está à disposição, tá? Quem quiser, só pedir. Então, vai no Renan, não. Hélio. Vamos fazer aquele colóquio? Coloque lá e coloque. Se a hora que você